dia em que dormi ao lado de um cemitério. E alguém bateu na porta. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre estradas de madrugada. Não é o cansaço. Não é o frio que entra pelas frestas do carro. Não é nem o medo de dormir ao volante. Esse medo você aprende a controlar, a transformar em rotina, a domar com café amargo e músicas que você odeia porque te mantém acordado. O que ninguém te conta é o silêncio. Não o silêncio comum, aquele vazio confortável de quando a cidade adormece. Estou falando de outro tipo. O silêncio de uma rodovia que sumiu, que parou de existir atrás de você. Como se o asfalto se desfizesse logo após seus pneus passarem. Como se a estrada só existisse no exato pedaço que você ocupa naquele momento. E o resto, o restante do mundo, fosse apenas escuridão costurada por uma linha amarela que vai morrendo no horizonte. Marcos Vidal conhecia esse silêncio melhor do que conhecia o próprio rosto no espelho. 8 anos na estrada. 8 anos de entregas, de prazos, de postos de gasolina com banheiros que cheiravam a desinfetante barato e de conversas com frentistas que esquecia no dia seguinte. 8 anos e nunca menos, nunca uma única vez menos, ele havia se sentido tão absolutamente sozinho como naquela quinta-feira. Às 2h17 da manhã, na BR 158, 342 quilômetros ao sul de lugar nenhum. O rádio estava ligado em algum AM que ele não se lembrava de ter sintonizado. Uma voz masculina falava com aquela cadência monocórdia de apresentadores noturnos, palavras que chegavam amortecidas pelo ruído do motor. Sem início e sem fim, como se a transmissão tivesse começado antes da criação do universo e não tivesse intenção de parar. Marcos virou o botão de volume levemente para baixo. A voz sumiu, o silêncio ocupou o lugar dela. E foi aí, naquele exato momento entre o som e o nada, que ele sentiu pela primeira vez algo errado. Não conseguia nomear. Não havia nada visível menos, a estrada continuava reta. Os faróis iluminavam os 50 metros à frente com aquela luz fria e desfocada na borda. As árvores dos dois lados eram apenas vultos escuros. Paredes de mato fechado que acompanhavam o carro como guardas que não tinham escolhido a função. Tudo era exatamente como havia sido nos últimos 3 horas. Mas alguma coisa havia mudado. Marcos passou o dorso da mão no rosto. Esfregou os olhos com 2 dedos. Considerou parar para tomar o último gole do café que estava no copo térmico no banco do passageiro, frio há horas. Com aquele gosto ferrugento de café que envelheceu além do ponto, e decidiu não parar. Ainda havia distância a cobrir. A entrega era de manhã cedo, e ele não estava com sono. Não exatamente. Estava com aquele cansaço que é diferente do sono, mais profundo e mais difuso. O cansaço que não some depois de dormir, que você carrega de um dia para o outro como dívida. Ele ligou o rádio de volta. A voz masculina retomou a frase exatamente onde havia parado. E os que ficam sempre carregam aquilo que os que foram não puderam levar consigo. Marcos piscou. Havia alguma lógica naquilo? Algum sentido? Ele inclinou levemente a cabeça como se isso ajudasse a entender, e a voz seguiu, imperturbável, falando sobre outra coisa. Algum comentário sobre o tempo, temperatura prevista para a madrugada. Possibilidade de neblina nas regiões serranas. Cuidado redobrado na pista molhada. E então a música voltou, uma música instrumental que Marcos não reconheceu. Não era sertanejo nem forró, nem os rocks clássicos que as rádios noturnas geralmente intercalavam. Com os comentários, era algo com cordas e um ritmo que se repetia. Que se repete é que se repetia levemente alterado a cada ciclo como se estivesse procurando alguma coisa dentro de si mesmo. O ponteiro da gasolina estava no terço inferior. Não crítico ainda, mas próximo o suficiente para que ele começasse a calcular. Marcos conhecia essa parte da rodovia menos ou achava que conhecia. Havia um posto a uns 40 quilômetros, mas a memória de quando ele havia feito esse trecho da última vez era de mais de 2 anos atrás. E postos fechavam, mudavam de nome, paravam de funcionar à noite. Não havia sinal de celular desde os últimos 20 minutos. O Jeep mostrava a linha da rodovia, mas estava sem atualização de tráfego e com a mensagem vezes mapa offline, no canto superior da tela. Ele estava sozinho naquilo de uma forma bastante literal. A estrada começou a curvar levemente para a esquerda.
As árvores ficaram mais densas, as copas se encontrando acima do asfalto em alguns pontos, criando um túnel orgânico que os faróis mal conseguiam perfurar. Folhas secas cruzavam na frente do carro levadas por um vento que Marcos não via, mais claramente existia lá fora. No mundo além do vidro. A temperatura do lado de fora havia caído. Ele não sabia quanto, mas sabia pelo jeito que o motor estava trabalhando, pelo som diferente que o ar fazia contra a lataria. E então ele viu a placa. Ouviu algo que poderia ter sido uma placa. Estava no lado direito, afastada uns 3 metros da beira da pista, parcialmente escondida pelo capim alto que havia crescido em volta do poste inclinado que a sustentava. A luz dos faróis a alcançou por talvez 2 segundos enquanto o carro passava, e Marcos girou levemente a cabeça para tentar ler. Mas o ângulo não favorecia e a placa estava escura demais, desgastada, com as letras apagadas pelo tempo até ficarem irreconhecíveis. Não era uma placa de rodovia. Era retangular, de ferro, pintada de escuro, o tipo que fica em cemitérios. Marcos olhou para o espelho retrovisor. As árvores haviam fechado atrás do carro. A placa havia sumido na escuridão como se nunca tivesse existido. Ele respirou fundo. Você precisa parar, disse uma parte de seu cérebro que ele havia aprendido a ouvir e quase nunca obedecia. Você precisa parar agora, descansar 1 hora, só 1 hora, e depois você segue. Havia um acostamento mais largo aparecendo do lado direito, onde as árvores recuavam levemente e o capim havia sido amassado pela presença de veículos anteriores, talvez caminhoneiros que tinham tido a mesma ideia em noites anteriores. O chão parecia razoavelmente firme. Havia espaço suficiente para o carro ficar totalmente fora da pista. E atrás do capim, a uns 20 metros da beira da estrada. Marcos conseguia distinguir menos mal, mas conseguia menos uma estrutura baixa de alvenaria, com grades de ferro enferrujado, e além delas, na penumbra que os faróis não alcançavam com clareza suficiente para ter certeza, a forma inconfundível de túmulos. O cemitério que a placa anunciava. Marcos parou o carro. Deixou o motor em ponto morto por um momento. Os faróis apontados para a estrada vazia à frente. O rádio tocando aquela música instrumental de cordas que havia tomado um ritmo levemente mais lento sem que ele percebesse quando a mudança havia acontecido. Olhou para o cemitério no espelho lateral. Era pequeno, muito pequeno. O tipo de cemitério rural que aparece do nada em comunidades que talvez não existam mais, servindo mortos de famílias que talvez não tivessem mais quem os visitasse. A cerca de ferro estava claramente em mau estado, com seções inteiras inclinadas, algumas vergadas até o chão. As árvores dentro do perímetro eram antigas, com troncos retorcidos que cresciam em ângulos impossíveis, e os galhos mais baixos chegavam até a cerca externa como se estivessem tentando atravessá-la. Não havia luz nenhuma, nem o poste na entrada. Que existia menos ele conseguia ver, a estrutura menos funcionava. Marcos desligou o motor. O silêncio caiu sobre o carro como peso físico. Ele ficou por um momento apenas ouvindo. O motor esfriando com aqueles estalos metálicos que sempre soavam como articulações se acomodando. O vento lá fora, constante mas irregular, com rajadas espaçadas que balançavam o capim em ondas visíveis nos faróis ainda ligados. Grilo. Não, era mais do que grilo. Era uma camada complexa de insetos. Uma textura sonora que havia estado lá o tempo todo, mas que o motor do carro havia mascarado. E agora, com o silêncio do motor, ela emergia com uma espécie de urgência. Como se os insetos estivessem tentando preencher cada centímetro do ar disponível com som. 1 hora, pensou Marcos. Só preciso de 1 hora. Ele desligou os faróis. A escuridão foi quase total. Quase, porque havia uma lua em algum lugar acima das nuvens. Não visível diretamente, mas presente o suficiente para dar ao céu uma luminosidade. Cinzenta difusa que descia até o chão e tornava o cemitério vagamente visível. Um negativo fotográfico de si mesmo, com os túmulos aparecendo como formas mais escuras contra o chão levemente mais claro. E as árvores como manchas que absorviam a luz de um jeito que as coisas inanimadas normalmente não fazem. Marcos recostou o banco, cruzou os braços sobre o peito,
Fechou os olhos. O rádio continuava ligado. Muito baixo agora, ele havia girado o botão sem perceber, deixando apenas uma espécie de sussurro eletrônico, o fantasma de uma transmissão mais do que a transmissão em si. Você não vai conseguir dormir aqui, disse a parte racional de seu cérebro. Só preciso de 1 hora, respondeu o resto dele. O resto dele venceu. Marcos não sabia quanto tempo havia passado quando acordou pela primeira vez. O céu estava com a mesma luminosidade cinzenta. O rádio ainda sussurrava. Os insetos ainda faziam seu trabalho coletivo e infatigável. O pescoço doía do jeito específico que dói quando você dorme em posição ruim dentro de carro, uma dor localizada logo abaixo da orelha direita que pulsava levemente. Ele ficou imóvel por um momento, sem abrir os olhos completamente, deixando a consciência retornar aos poucos como água enchendo um recipiente. Então ouviu uma batida, muito leve, leve ao ponto de poder ser qualquer coisa menos um galho tocando a lataria. Um inseto grande colidindo com o vidro, a própria estrutura do carro se contraindo com o frio, tanto que Marcos, nos primeiros 3 segundos depois de ouvi-la, não moveu um músculo. Apenas catalogou o som como ambíguo e aguardou em silêncio insetos, vento, o sussurro do rádio. Ele deixou os olhos fecharem de novo. Galho, concluiu, já a meio caminho do sono. E então a batida veio de novo. Desta vez, ele estava acordado o suficiente para prestar atenção. Veio do lado do motorista, não do teto, não debaixo do carro, não da traseira, do lado do motorista. À altura da janela, Marcos abriu os olhos. Ficou olhando para o teto do carro. Seus pulmões haviam mudado de ritmo sem que ele mandasse. Eram respirações mais curtas agora. Mais superficiais, o tipo que o corpo faz quando está se preparando para alguma coisa sem que a mente tenha concordado com os termos. Havia alguém lá fora? A pergunta era simples. A resposta deveria ser simples. Ele estava a 20 metros de um cemitério abandonado. Às margens de uma rodovia que ninguém havia usado nas últimas 2 horas que ele havia dirigido por ela, no meio de uma noite fria e úmida sem luar direto. A resposta deveria ser não. Não havia ninguém lá fora. Era um galho. Marcos girou levemente a cabeça para a direita, para longe da janela do motorista, como se precisasse de um momento antes de olhar. O cemitério estava visível pelo para-brisa. Aquelas formas escuras e aquelas árvores retorcidas. Estáticas agora porque o vento havia amainado temporariamente. E havia qualquer coisa na estaticidade daquele lugar que era mais perturbadora do que o movimento havia sido. Como se a calmaria fosse uma tensão contida, uma pausa deliberada. Ele olhou para o espelho retrovisor. A estrada atrás estava vazia. Olhou para o espelho lateral esquerdo. Nada. Então virou a cabeça devagar, devagar demais para uma situação onde a resposta racional era: olhe, não tem nada. É um galho. E olhou pela janela do motorista. O vidro estava levemente embaçado por dentro. Ele havia respirado naquele espaço fechado por quanto tempo? Não sabia. O embaçamento criava uma camada translúcida que distorcia ligeiramente qualquer coisa do lado de fora, transformando o capim em manchas ondulantes e a cerca do cemitério em uma linha irregular que pulsava levemente com cada variação da luz difusa do céu. Não havia ninguém. Marcos soltou o ar que não sabia que havia prendido. Passou a mão no vidro, limpando o embaçamento em um arco, e olhou de novo para ter certeza. Não havia ninguém. Capim. Escuridão. A cerca. Uma das árvores do cemitério com um galho particularmente longo que se estendia além do perímetro, chegando até uns 3 metros do carro talvez. Não era impossível que uma rajada de vento mais forte tivesse. O vento havia amainado. Antes da batida, ele havia notado isso. A estática do cemitério havia começado antes do som, não depois. Marcos ficou olhando para o galho por um momento. O galho não se movia. Então, disse ele para si mesmo, em silêncio, apenas o movimento dos lábios, não foi o galho, recostou no banco. Fechou os olhos de novo. Respirou com intenção, como havia aprendido em algum período distante da vida em que havia tentado meditar menos coisa que havia.
Durado 3 semanas e havia abandonado por razões que não lembrava mais claramente, mas que envolviam impaciência e um senso agudo de ridículo próprio. Havia uma explicação racional. Havia sempre uma explicação racional. 8 anos de estrada e ele havia estacionado em lugares muito piores do que isso. Havia dormido em postos de gasolina barulhentos e em acostamentos com caminhões passando a 70 por hora a 3 metros do para-brisa. Havia acordado uma vez com a sensação de que alguém estava olhando para dentro do carro e era um cachorro. Um cachorro ordinário e burocrático que havia chegado à rota de seus afazeres noturnos e estava olhando para ele com a expressão vazia que cachorros têm quando não estão querendo nada específico. Havia sempre uma explicação racional. O rádio fez um som estranho. Não exatamente uma interferência, não o chiado branco familiar de quando o sinal se perdia. Era mais como uma variação no volume, um engolir do som. Como se a transmissão tivesse prendido o fôlego por exatamente um segundo antes de retomar. E quando retomou, a voz masculina estava de volta. Mas falando mais devagar do que antes, com pausas maiores entre as palavras. Como se tivesse consciência de que estava sendo ouvida com atenção. Estamos falando de algo que a maioria das pessoas decide não ver, não porque não consigam, mas porque sabem, em algum lugar abaixo do consciente, que uma vez que você vê, você não consegue mais deixar de ver. Marcos abriu os olhos. Olhou para o rádio. O display mostrava a frequência AM, os números verdes pálidos, e havia uma indicação de sinal que estava piscando de um jeito que ele não havia notado antes. Não o piscar regular de sinal fraco, mas um piscar irregular, quase ritmado como código Morse. Como algo tentando comunicar através de um meio que não foi projetado para comunicação direta. Ele girou o botão do volume para baixo até silenciar completamente. A voz cortou no meio de uma sílaba. Os insetos voltaram a existir no silêncio resultante. E então, no tempo que levou para Marcos tirar a mão do rádio e repousar no colo, a batida veio de novo. Desta vez não havia ambiguidade sobre a localização. Era na janela do motorista. Na altura exata onde uma pessoa de estatura mediana colocaria o dorso dos nós dos dedos se estivesse de pé ao lado do carro. A força era medida menos nem leve demais para ser ignorada, nem forte o suficiente para ser inequivocamente humana. Exatamente na fronteira, Marcos não se mexeu. Ficou com as mãos no colo, os olhos na frente, olhando para o para-brisa e para o cemitério além dele, e sentiu seu coração mudando de ritmo como um músico que recebe uma nova partitura no meio de uma peça. Alguém lá fora. Não era pergunta agora, alguém, ou algo que batia como alguém. A distinção importava e ao mesmo tempo parecia irrelevante diante do fato primário, o som havia ocorrido. Havia ocorrido com intenção aparente, havia ocorrido 2 vezes e estava aguardando, ele sentia isso. Sentia o aguardo do lado de fora com aquela certeza que o corpo tem antes que o cérebro processe uma terceira. Olha, disse a parte racional. Só olha, é uma pessoa. É alguém perdido ou com o carro quebrado que viu suas luzes menos, mas as luzes estão apagadas. Que viu o carro estacionado e... A terceira batida veio mais forte. E com ela, algo que Marcos não conseguiu classificar imediatamente porque não tinha categoria disponível para aquilo. A batida tinha 3 golpes, como as 2 anteriores, mas o intervalo entre o segundo e o terceiro golpe era levemente mais longo. Uma fração quase imperceptível. Mas não imperceptível, como se quem estava lá fora estivesse respirando entre os golpes. Marcos girou a cabeça, olhou pela janela do motorista. O embaçamento havia voltado, ele havia respirado de novo, nervoso. E o vidro estava coberto por aquela camada de umidade que tornava tudo do lado de fora impreciso. Ele via o capim, via a cerca, via a escuridão além da cerca, não via ninguém. Mas havia uma área, exatamente na altura da janela, exatamente do lado de fora, onde o embaçamento do vidro era diferente. Não por dentro, por fora. Como se algo do lado externo estivesse próximo o suficiente do vidro para criar uma zona de temperatura diferente. Uma interferência térmica que deixava uma mancha levemente mais clara no embaçamento, um oval irregular de talvez 30 centímetros de diâmetro, a forma de um rosto.
ou de qualquer coisa que tivesse calor, ou de qualquer coisa que estivesse próxima o suficiente do vidro por tempo suficiente. Marcos se virou de volta para a frente. Passou 10 segundos respirando com cuidado. Então, com os movimentos precisos de alguém que está tentando não telegrafar intenções, alcançou a chave no contato e girou. O motor pegou na primeira menos sempre pegava. Era um carro confiável. Ele havia escolhido por isso, e os faróis acenderam automaticamente. O cone de luz iluminou a estrada à frente. Iluminou também, parcialmente, o espaço à esquerda do para-brisa, o acostamento, o capim, o começo da cerca do cemitério. Não havia ninguém. Marcos esperou. Ficou com o motor ligado e não se mexeu, observando o que os faróis iluminavam e o que ficava na sombra além deles. O cemitério estava escuro. Os faróis não chegavam até lá com força suficiente para revelar nada além das primeiras fileiras de túmulos. Formas baixas de pedra ou concreto que o tempo havia tornado irregulares. Inclinadas em ângulos que pareciam intencionais até que você lembrava que terra muda, que raízes crescem, que décadas fazem o que décadas fazem. Ele levantou os olhos para o espelho retrovisor. A estrada atrás estava vazia. Levantou para o espelho lateral esquerdo e parou no limite da luz dos faróis, onde o cone de claridade se dissolvia na escuridão da estrada. Havia uma figura. Ou havia sido uma figura. Porque no segundo em que Marcos focou os olhos naquele ponto, o que quer que estivesse lá, se é que estava menos, havia recuado para além do alcance da luz com uma velocidade que não havia deixado detalhes para analisar, apenas a impressão, apenas o resíduo de uma forma vertical. Alta, imóvel até o momento em que deixou de estar. Marcos ficou olhando para o espelho por um longo tempo. A estrada permaneceu vazia. O vento voltou, e com ele o movimento do capim, e o som das árvores do cemitério. E qualquer coisa que pudesse ter estado estática e aguardando lá fora agora estava dissolvida em movimento, em ambiguidade, em explicações razoáveis. Um animal, disse ele em voz alta. A própria voz o surpreendeu, rouca, mais tensa do que esperava, soando estranha dentro do carro como sons que você não planejou fazer. Era um animal grande, uma capivara ou um veado. Eles ficam na beira da estrada de madrugada. Você sabe disso? Sabia disso? Sabia também que havia uma diferença entre a silhueta de um animal quadrúpede e uma silhueta vertical. Mas a mente é generosa quando quer ser. Quando precisa ser. A mente tem uma capacidade notável de reformular, de reclassificar, de encontrar o enquadramento que torna o incompreensível tolerável. Marcos ficou com o motor ligado. Não voltou a dormir. Às 3h44, segundo o relógio do painel, a neblina chegou. Não de uma vez menos nada naquela noite acontecia de uma vez. Chegou em camadas, em tentativas, como algo que estava se aproximando cautelosamente. Primeiro apenas um espessamento do ar, uma redução de visibilidade nos 50 metros à frente dos faróis que poderia ter sido ilusão. Depois a presença inequívoca de água no ar, gotas tão pequenas que não eram chuva. Apenas uma sensação de umidade se condensando em cada superfície. E então a neblina de verdade, baixa e branca, chegando pela estrada a partir do norte como se estivesse sendo empurrada por algo que vinha do mesmo lugar. Marcos havia apagado os faróis novamente depois de 10 minutos olhando para a estrada vazia e não vendo nada mais. Havia recostado o banco, mas não havia fechado os olhos. Ficara apenas observando o cemitério pelo para-brisa. Seus olhos ajustando ao escuro gradualmente até que conseguia distinguir mais detalhes do que antes os túmulos individuais. Alguns com cruzes ainda de pé e outras tombadas. A vegetação que havia crescido sem controle e havia começado a cobrir algumas lápides completamente. E as árvores menos, aquelas árvores retorcidas menos com seus galhos que criavam treliças escuras contra o céu de luminosidade difusa. Com a neblina, o cemitério passou a ter uma aparência diferente, tornou-se menos definido. As bordas de tudo ficaram imprecisas. A cerca de ferro se transformou em sugestão de cerca. Os túmulos se tornaram volumes vagos saindo da neblina baixa como ilhas emergindo de um mar tranquilo. E no meio daquilo tudo, Marcos percebeu uma coisa.
Uma das árvores menos a maior, aquela que ficava mais próxima da cerca do lado que dava para a estrada. Com um tronco que havia crescido dividido em dois antes de reunir de novo, tinha uma forma diferente agora, não a árvore em si, a silhueta da árvore. Havia algo no entroncamento dos dois galhos principais, onde o tronco se dividia antes de reunir, na altura de uns 2 metros do chão. Não havia nada ali antes. Ele tinha certeza. Ele havia olhado para aquela árvore especificamente. Havia notado a forma incomum do tronco. Havia usado como ponto de referência enquanto examinava o cemitério ao longo da última hora. E agora havia algo naquele ponto. A neblina tornava impossível qualquer análise precisa. Era apenas uma presença adicional na silhueta da árvore. Uma massa escura diferenciada que poderia ser qualquer coisa menos um ninho grande. Um pedaço de tronco que ele havia mal interpretado, uma ilusão criada pela própria neblina que reorganizava as sombras de maneiras que o olho humano insistia em encontrar padrões. O olho humano é projetado para encontrar rostos, para encontrar formas humanas. É uma questão evolutiva, um sistema de alerta antigo que antecede qualquer racionalidade. A capacidade de distinguir uma silhueta humana de qualquer outra coisa em uma fração de segundo, porque historicamente a distinção importava. Por isso o cérebro de Marcus disse, em um nível abaixo da palavra, aquilo tem a forma de uma pessoa, e a parte racional respondeu imediatamente, aquilo é uma árvore. É a árvore, é a neblina. É o cansaço. Marcus abriu a porta do carro. Não foi uma decisão deliberada. Foi o tipo de coisa que o corpo faz quando a mente está travada em um argumento consigo mesma. Quando as duas metades de você estão tão ocupadas debatendo que nenhuma das duas está monitorando as extremidades. A mão foi para o puxador da porta. A porta abriu. O ar frio entrou com um cheiro de terra úmida e mato e alguma coisa floral que não fazia sentido. Alguma flor que desabrochava de madrugada em algum lugar que ele não conseguia identificar. Marcus ficou meio dentro e meio fora do carro. Olhou para a árvore. A forma estava lá, à distância de uns 20 metros. Através da neblina e da escuridão, era impossível dizer com certeza o que era. Mas estava lá, e então ela se moveu, não muito. Não com velocidade. Foi o tipo de movimento que você atribui imediatamente ao vento, um ajuste, um reposicionamento de um galho sob o peso de algo, exceto que o vento havia parado de novo e o capim ao redor estava perfeitamente estático e os outros galhos da mesma árvore não se moveram absolutamente nada, apenas aquela forma. Aquela massa escura no entroncamento do tronco que se ajustou, que virou levemente, talvez, na direção do carro. Marcus entrou de volta no carro. Fechou a porta, travou. O som do travamento foi o som mais concreto, mais absolutamente material e físico que ele havia ouvido em horas. Clique de metal e plástico real. Inequívoco, ele ligou os faróis. A luz varreu o cemitério. A árvore estava vazia. O entroncamento do tronco mostrava apenas madeira velha e casca menos nada que pudesse ter sido interpretado como uma figura. Nada que tivesse a massa que ele havia percebido, nada que pudesse ter se movido. Marcus ficou olhando para a árvore por 2 minutos completos. Nada. E então, por que a mente humana faz isso? Porque é assim que sobrevivemos como espécie, encontrando padrões onde não há e depois descartando-os. Quando a ameaça se dissolve, ele começou a construir a explicação. A neblina, o cansaço, a sugestão visual criada pela forma incomum da árvore. O movimento que havia sido o galho se ajustando sob o próprio peso. Porque galhos fazem isso? Porque madeira viva responde a variações de temperatura e umidade de maneiras que acontecem lentamente demais para serem atribuídas a causas visíveis. Era razoável? Era completamente razoável. Ele estava a ponto de desligar os faróis de novo quando o rádio, que havia ficado em silêncio desde que ele cortou o volume, emitiu um som, não a voz. Não música, um som diferente, eram batidas. 3 batidas em um ritmo específico. O mesmo ritmo das batidas na janela menos 2 rápidos. Pausa. 1. 2 rápidos. Pausa. 1. Vindas de dentro do rádio. Marcus desligou o rádio. As batidas pararam. Ele ficou com a mão no botão por um longo momento. E então,
do lado de fora do carro. Silenciosa no sentido em que a madrugada estava silenciosa, mas presente em tudo mais. A batida na janela voltou. Desta vez não havia gentileza nela. Não havia a moderação das vezes anteriores. Aquela fronteira cuidadosa entre presente e ausente. Era uma batida clara, de nós de dedos em vidro, inequivocamente intencional, repetida 3 vezes com aquele intervalo específico entre a segunda e a terceira. Como se quem quer que fosse soubesse que ele havia notado o padrão e não se desse mais ao trabalho de disfarçar. Marcos não olhou para a janela. Manteve os olhos na frente, no para-brisa, no cemitério iluminado pelos faróis. Havia algo errado com a forma como o cemitério estava iluminado. Não havia nada de errado com a forma como o cemitério estava iluminado. Os faróis o iluminavam da mesma maneira que iluminavam qualquer coisa menos aquela luz branca fria que tornava as cores exatas e as sombras profundas e os contornos precisos. Mas havia algo errado. Marcos levou alguns segundos para entender o que era. Não havia sombras. Ou havia sombras, mas não onde deveriam estar. As sombras dos túmulos e das árvores eram projetadas em direções que não correspondiam ao ângulo dos faróis. Como se houvesse outras fontes de luz além dos faróis. Como se o interior do cemitério tivesse sua própria luminosidade, diferente, mais fria ainda do que a dos faróis. Ele piscou, olhou de novo. As sombras estavam corretas, projetadas exatamente onde deveriam estar. A batida na janela veio de novo, mais devagar desta vez. O mesmo ritmo, mais espaçado, como uma conversa que pausou para deixar as palavras anteriores assentarem. Marcos fechou os olhos, pensou em Isabel. O pensamento veio sem aviso, como sempre vinha, nos momentos em que a guarda baixava o suficiente para deixar entrar. Isabel com o cabelo preso do jeito que ela prendia, quando estava concentrada em alguma coisa. A testa levemente franzida, os olhos olhando para uma distância que não estava no mesmo cômodo que ela. Isabel dizendo que havia coisas que você não podia simplesmente seguir em frente, que havia coisas que ficavam. Algumas coisas ficam, ela havia dito, e outras vão atrás. Marcos havia entendido a frase como metáfora na época, como a linguagem que Isabel usava quando não queria ser direta sobre alguma coisa que doía. Agora, com os olhos fechados e a batida na janela recomeçando com sua paciência metódica, ele pensava, e se não tivesse sido metáfora? Isabel havia morrido há 2 anos. Não naquela estrada, não naquela parte do estado, em um acidente que não havia envolvido Marcos diretamente, exceto pelo fato de que Marcos havia escolhido aquela rota de entrega em vez de uma outra que teria passado pela cidade dela, e ela havia esperado por ele, havia dito que esperaria, e enquanto esperava havia atravessado uma avenida no momento errado. Não era culpa de Marcos. Ele sabia disso. Todo mundo havia dito que ele sabia disso, e ele havia concordado, e havia continuado dirigindo, porque era o que ele fazia. Era tudo o que ele sabia fazer. E dentro do carro, com as portas fechadas e os quilômetros passando, ele conseguia às vezes acreditar no que todo mundo dizia, a batida na janela. Marcos abriu os olhos. Havia algo no vidro. Do lado de fora, no vidro que ele havia limpado horas antes, havia marcas. Marcas de mão, ou a impressão de marcas de mão, o fantasma delas na umidade que havia se condensado no vidro exterior ao longo da noite, 3 marcas. Não paralelas, não organizadas, sobrepostas e em ângulos diferentes, como se a mão tivesse pousado no vidro várias vezes ou como se houvesse sido mais de uma mão. Mas havia algo na forma das marcas que tornava difícil olhar por mais de um segundo. Não eram mãos de adulto. Eram menores. E havia algo na configuração dos dedos menos na distância entre eles, no ângulo em que estavam dispostos, que não era anatomicamente correto, que era quase certo, mas não completamente, como uma imitação feita por algo que havia estudado mãos humanas com atenção, mas não havia conseguido replicar cada detalhe. Marcos olhou para as marcas. As marcas não mudaram. Eram apenas marcas de umidade. Era apenas a condensação noturna criando padrões em uma superfície fria. Era apenas a mente humana, com seu talento insaciável para encontrar formas familiares no aleatório,
rostos em nuvens, figuras em manchas de bolor, mãos em condensação de vidro. Era apenas isso. Ele colocou o carro em marcha ré com a intenção de sair do acostamento, voltar para a pista e simplesmente ir embora. Cobrir os 300 quilômetros que faltavam, de preferência sem parar. Entregar a carga com olheiras e músculo cervical tenso e uma história que não contaria para ninguém. Porque não havia nada para contar, não havia acontecido nada. Era uma noite de estrada comum, menos o carro não se moveu, motor ligado. Câmbio em marcha ré, pedal no acelerador. O carro não se moveu. Marcos pisou mais fundo. Os pneus giraram menos, ele ouviu o som, sentiu a vibração menos, mas o carro não recuou. Como se algo estivesse prendendo as rodas traseiras. Como se o peso de alguma coisa estivesse sobre o carro de um jeito que superava o que o motor conseguia compensar. Ele olhou para o espelho retrovisor. Nada visível atrás do carro. Mas havia uma sombra no chão atrás do veículo que não deveria existir considerando o ângulo dos faróis. Uma sombra densa, baixa, que se estendia do paroque traseiro em direção ao capim como se o carro estivesse projetando sua própria escuridão para baixo em vez de para frente. Marcos tirou o pé do acelerador. Colocou em ponto morto, respirou, tentou de novo. Marcha ré, acelerador suave desta vez, sem pressa, como se o carro fosse um animal que precisava de calma. O carro recuou normalmente, sem resistência, sem drama. Saiu do acostamento, alcançou o asfalto e Marcos colocou em primeira e acelerou. E a estrada se abriu à frente com toda a indiferença que estradas têm, aquela absoluta falta de memória do asfalto, que não registra quem passou por ele nem o que aconteceu às suas margens. Ele não olhou para o cemitério enquanto passava por ele. Manteve os olhos na frente, mas no espelho retrovisor. Ele não conseguiu não olhar para o espelho retrovisor. O cemitério ficou visível por uns 10 segundos enquanto o carro ganhava velocidade. Aquelas formas escuras e aquelas árvores retorcidas diminuindo na perspectiva. E na beira da cerca, exatamente no ponto por onde os faróis passaram quando ele havia primeiro estacionado, havia uma figura, alta, estática, não fazendo nada além de estar lá, e então uma curva na estrada escondeu o cemitério. E a figura, e toda aquela parte da noite. E Marcos ficou dirigindo em silêncio com o motor no limite e os olhos no asfalto e as mãos no volante tão firmes que os nós dos dedos estavam brancos. Ele chegou ao posto de gasolina às 4h52. As luzes fluorescentes do teto eram o tipo de brancas e cruas que fazem todo mundo parecer doente. E havia um frentista jovem de casaco marrom que levantou os olhos do celular quando Marcos entrou, e o banheiro cheirava a desinfetante barato, exatamente como todos os banheiros de posto de madrugada cheiravam, e havia um café fresco num recipiente térmico no balcão. Marcos encheu um copo, pagou, ficou de pé do lado do balcão bebendo sem que o sabor registrasse. "Veio de longe?" perguntou o frentista, sem grande interesse genuíno, a voz tendo aquela textura de quem pergunta para ter algo para fazer com a boca. "Vim", disse Marcos. "Rodovia está pesada de neblina lá pro sul. Vi no radar, vi." O frentista voltou para o celular. Marcos olhou para as próprias mãos em volta do copo de papel. Estavam completamente estáveis. Havia uma divisão, descobriu naquele momento. Entre o que o corpo registrava e o que o corpo mostrava menos por dentro havia alguma coisa que ainda não havia assentado. Uma agitação residual, uma nota fora da escala. Por fora havia apenas um motorista cansado de uma idade bebendo café ruim em um posto de gasolina na madrugada, que era a coisa mais comum do mundo. "Tem um cemitério lá uns 60 quilômetros para trás", disse Marcos, "na beira da 158. Você sabe alguma coisa sobre ele?" O frentista olhou de novo para ele. Uma pausa que durou tempo demais para ser apenas a demora de recuperar uma informação. "Cemitério do Valinho", disse o frentista. "Por fim, é antigo, fechou. Sei lá, faz um bom tempo. Não enterra mais ninguém lá, mas ainda tem os túmulos. Ainda tem, ninguém cuida. A prefeitura deveria ter feito alguma coisa, mas..." O frentista encolheu os ombros com o gesto universal de quem não finalizou uma frase porque a frase não tinha final satisfatório. "Você conhece alguma história sobre o lugar?
Outra pausa. Todo lugar assim tem história, disse o frentista, cuidadosamente, da maneira que as pessoas falam quando estão escolhendo o quanto vão contar. Dizem que tem gente que para lá, na beira da estrada. À noite, pausa, e que às vezes não partem. Marcos olhou para o homem. O que isso significa? Significa que às vezes acham carro, de manhã, parado no acostamento ali do lado, com o motor frio. E sem ninguém dentro, silêncio entre eles. Mas isso é só história, disse o frentista, voltando o olhar para o celular com uma finalidade que encerrava o assunto. Gente biarra de madrugada cansada sai do carro para esticar a perna, vai por um caminho errado no escuro. Já aconteceu? Marcos terminou o café, saiu. Ficou de pé ao lado do carro por um momento, no estacionamento do posto, sob as luzes fluorescentes. Tirou o celular do bolso. Havia sinal ali, sinal pleno, e ficou olhando para a tela sem abrir nenhum aplicativo. Então abriu a câmera. Foram para as fotos recentes. Havia uma foto que ele não havia tirado. Estava lá, com a data e hora de 3h09 daquela manhã, horário em que ele estava estacionado ao lado do cemitério, e era uma foto do interior do carro, tirada do banco do passageiro em direção ao banco do motorista. Escura, com grão, do tipo de foto que a câmera produz com pouca luz sem flash. No banco do motorista havia alguém. Alguém que não era ele. Ou que era ele, mas não do jeito que ele se via. Não com a postura que ele tinha. Não com aquela inclinação específica da cabeça que olhava diretamente para a câmera de um jeito que Marcos sabia. Sabia com uma certeza que não dependia de evidência. Que não era a expressão que ele faria se estivesse tirando uma foto de si mesmo. Os olhos na foto eram abertos. Olhando para a câmera, abertos demais. Marcos ficou olhando para a foto. A foto ficou olhando de volta. Ele deletou a foto. Ficou de pé por mais alguns segundos no estacionamento do posto, com o celular na mão, o screen escuro agora, seu próprio reflexo vago na superfície do vidro. E então entrou no carro, ligou o motor e dirigiu. Não olhou para o espelho retrovisor por um longo tempo. Quando finalmente olhou, a estrada atrás estava vazia. Mas havia qualquer coisa no modo como o banco do passageiro parecia afundado. Como se carregasse um peso que não estava lá quando ele havia parado no posto. Como se alguém tivesse sentado ali, não por muito tempo. Só o tempo suficiente para criar a impressão no tecido. E havia alguma coisa no modo como o ar dentro do carro cheirava diferente do que quando ele havia entrado. Uma nota floral que ele havia sentido antes. Lá no acostamento, quando havia aberto a porta pela primeira vez e o ar de fora havia entrado, que não havia entrado. Porque ele havia aberto a porta, mas havia voltado para dentro imediatamente sem sair, sem deixar o cheiro de fora entrar. Marcos olhou para o banco do passageiro, vazio, é claro que estava vazio. Mas havia, em cima do banco, uma coisa pequena que ele só notou porque os faróis de um caminhão que vinha em sentido contrário iluminaram o interior do carro por um momento com uma luz lateral que alcançou ângulos que os próprios faróis do carro não alcançavam. Era uma flor seca, escura, daquelas que crescem em campos noturnos e tem pétalas que se fecham durante o dia e abrem de madrugada. Marcos havia visto aquele tipo de flor antes. Uma única vez, em um cemitério diferente, 2 anos atrás, em um funeral. O funeral de Isabel. Ela havia pedido aquelas flores especificamente. Havia deixado o pedido por escrito. Daquele jeito organizado e cuidadoso que era característico dela. Que havia planejado mesmo as coisas que você não planeja quando ainda acredita que vai estar presente para verificar se foram executadas corretamente. Marcos não se lembrava de ter visto aquele tipo de flor em nenhum outro contexto. E não havia como aquela flor ter entrado no carro. As janelas estavam fechadas. As portas trancadas. Ele não havia saído do carro desde o posto de gasolina. E no posto havia entrado pelo lado do motorista, havia ido ao banheiro, havia bebido café, havia voltado pelo lado do motorista. A flor estava no banco do passageiro, que estava do outro lado do carro. Marcos ficou dirigindo. O sol começou a aparecer às 5h41. Primeiro como uma mudança de tonalidade no horizonte à frente.
Aquele cinza que vira lilás, que vira laranja, que vira o azul específico das manhãs de outono. E com a luz do dia, os campos dos dois lados da rodovia foram ganhando definição. Cores. A normalidade tranquilizante das coisas vistas à luz. Ele entregou a carga às 8h15, com 15 minutos de antecedência. O recebedor comentou que ele estava com cara de cansado. Marcos disse que tinha sido uma noite longa. Não disse mais nada. No caminho de volta, passando pela mesma rodovia, Marcos diminuiu a velocidade quando chegou no trecho que reconhecia, o acostamento com o capim amassado, a cerca de ferro enferrujada, as árvores retorcidas. À luz do dia, o cemitério era exatamente o que era: um pequeno terreno abandonado com túmulos antigos e vegetação sem controle, sem nada de misterioso, sem nada que você não esperaria encontrar em um cemitério rural fechado há décadas. A árvore grande, aquela com o tronco dividido, estava lá. O entroncamento dos galhos estava vazio, como obviamente estaria à luz do dia, como havia estado o tempo todo. Marcos parou o carro, saiu, caminhou até a cerca e ficou olhando para dentro do cemitério por um momento. Havia uma lápide perto da árvore grande, levemente inclinada, com um epitáfio que o tempo havia tornado parcialmente legível. Ele conseguia ler algumas palavras. O nome estava apagado demais, mas as datas embaixo eram parcialmente visíveis. A data de morte mostrava apenas o mês e o ano, com o dia coberto por líquen escuro. O ano era o mesmo do acidente de Isabel. O mês era o mesmo. Marcos ficou olhando para a lápide por um tempo que não conseguiu medir depois. Então voltou para o carro. Colocou em primeira, dirigiu. O banco do passageiro estava vazio. A flor havia sumido. Ou ele havia sonhado a flor, que era mais provável, que era a explicação racional, que era o que qualquer pessoa razoável concluiria dada a evidência disponível. Ele não ligou o rádio no caminho de volta. Ficou em silêncio por 342 quilômetros. E quando chegou em casa, quando abriu a porta do apartamento e acendeu a luz e ficou parado no corredor ouvindo o silêncio familiar. Do lugar onde morava há 8 anos, havia uma parte de si mesmo que ainda estava lá, no acostamento, com as portas trancadas e o motor esfriando e o som dos insetos e a batida na janela, esperando que ele olhasse, esperando, com aquela paciência que não pertence às coisas vivas, mas que também não pertence inteiramente às mortas, que ele finalmente, definitivamente, olhasse. Marcos foi até a cozinha, encheu um copo de água. Ficou de pé junto à janela que dava para a rua, olhando para os carros e para as pessoas e para os cães sendo passeados e para toda a maquinaria barulhenta e imprecisa da vida ordinária acontecendo sob a luz do dia. O telefone vibrou no bolso. Uma mensagem. Número desconhecido. Apenas 3 caracteres. Eu vi. Marcos ficou olhando para a mensagem. Digitou: "Quem é você?" Esperou. Nenhuma resposta. Tentou ligar para um número. O número que você discou não existe ou está fora de área. Ele apagou a mensagem. Ficou de pé junto à janela por mais algum tempo. Lá fora, a vida continuava com toda a sua normalidade, com toda a sua recusa em reconhecer que havia lugares onde a normalidade tinha bordas irregulares, onde as coisas que ficam e as coisas que vão se tornavam menos distintas do que a arquitetura do mundo sugeria. Onde a fronteira entre parar por escolha e parar por algo além da escolha era mais porosa do que qualquer pessoa sensata gostaria de admitir. Marcos foi dormir às 14 horas com as cortinas abertas e a luz do dia entrando no quarto. Acordou às 23 horas. O quarto estava escuro. E do corredor, do lado de fora do quarto, vindo da direção da porta de entrada menos 3 batidas, leves, com aquele intervalo específico entre a segunda e a terceira. Marcos ficou imóvel na cama por um longo tempo. A diferença, desta vez, era que não havia cemitério lá fora. Não havia estrada deserta. Não havia escuridão além do vidro do carro. Havia apenas o corredor do seu apartamento. E alguém menos ou algo do lado de fora da porta. Com a paciência de quem não tem nenhuma pressa. Com o tempo que só tem os que não estão mais dentro dele, esperando, menos. Vezes não sabemos o que Marcos fez a seguir. O relato termina aí, não porque ele parou de escrever,
mas porque as palavras que vêm depois disso não encontraram forma de existir no papel. O que sabemos é que o carro ainda estava estacionado na frente do prédio na manhã seguinte, motor frio, chave no contato e no banco do passageiro uma flor seca. Daquelas que abrem de madrugada, se você está ouvindo isso agora. Em alguma estrada, em alguma madrugada, com o cansaço pesando nos ombros e um lugar que parece bom para parar aparecendo no acostamento. Não pare, ou pare, mas saiba que algumas estradas não terminam onde o mapa mostra. E algumas coisas que ficam têm muito para onde ir.